Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Essa é mais uma live do Fono em Bate-Papo, que com transmissão ao vivo aqui do Conselho Regional de Fonoaudiologia, segunda região. Esse bate-papo acontece toda primeira sexta-feira do mês e hoje a gente vai debater aqui um tema muito importante que gera inúmeras discussões em âmbitos assistenciais, educacionais, judicial, de políticas públicas. Então, acho que a ideia é a gente poder fazer essa discussão aqui sobre o transtorno do espectro do autismo, tá? Ou o transtorno do espectro autista. Eu sou a Fabiana, conselheira aqui do Conselho Regional de Fonoaudiologia, componho a Comissão de Educação e a de Assuntos Parlamentares e agora eu estou na coordenação de um grupo de trabalho que se debruça aí um pouco sobre as questões do TEA. E a gente convidou então hoje duas fonoaudiólogas atuantes com essa população e que vão poder contribuir aí bastante na nossa discussão. Vou apresentar vocês, tá bom? Então, para dialogar aqui conosco, a gente tem a fonoaudióloga Lúcia Arantes, doutora em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, atual coordenadora do curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, professora do Programa de Pós-Graduação de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem da PUC São Paulo. Ela também é fonoaudióloga do Serviço de Patologia de Linguagem da DERDIC, que é um Ser 2, né? É um Ser 2 hoje. Seja bem-vinda. Obrigada. Gratidão por ter aceitado o nosso convite. E a Cris, a fonoaudióloga Cristiana Licoropoulos, que é coordenadora do Comitê de Políticas Públicas de Saúde Mental e do GT de Saúde Mental do Departamento de Saúde Coletiva da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, supervisora clínica institucional de CAPS Infantos Juvenis e ficou um tempo bastante grande na coordenação de um CAPS infantil também, co-organizadora dos livros Fonoaudiologia e Saúde Mental e CAPS-I, o desafio da gestão em rede. É professora convidada do SESMIA, da Unifesp e mestre em educação. Então, gratidão, Cris, por esse espaço, pela disponibilidade. E a ideia é a gente poder debater um pouco sobre o tema. Lembrando que vocês podem encaminhar perguntas pra gente, que dentro aqui do nosso espaço a gente vai tentar ler todas, conversar e dialogar com todo mundo. Então, para a gente aquecer aqui a nossa discussão, né, acho que um disparador importante é a gente poder pensar nesse diagnóstico, né, no transtorno do espectro autista, né, como é que na experiência de vocês, tanto institucional ou na experiência clínica de vocês, atualmente, vocês vêm recebendo esses casos, como é que eles chegam para vocês, né? Se essa chegada causa algum tipo de preocupação enquanto profissional ou enquanto cuidado com esses sujeitos, né? A gente recebe alguns pacientes encaminhados com um diagnóstico, com determinadas demandas e queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, como tem sido essa chegada? O que chama atenção nessa chegada desses pacientes com esse diagnóstico, numa faixa etária que a gente entende hoje que eles são tão novos e já chegam com esse diagnóstico? Queria que a gente pudesse iniciar aí a nossa discussão pensando um pouquinho como que tem sido isso, e o que vocês têm percebido, o que chama atenção, o que é fator preocupante, para a gente começar a discutir. Pode começar. Bom, Fabi, assim, acho que muito importante a gente estar nesse espaço fazendo essa discussão e especificamente em relação ao diagnóstico, que a gente tem visto, né, na rede ao longo dos anos é que as crianças têm chegado cada vez mais novas, né? A gente tem recebido nos serviços crianças de 1 ano e meio, 2 anos e meio, já com diagnóstico indicativo de TEA, né?
Por um lado, a gente pode pensar que é importante que seja identificado quanto antes o transtorno, que a gente possa fazer uma intervenção mais precoce possível, né, em relação à chegada que tínhamos antigamente, que era de crianças já na faixa de 10, 11 anos, sem nenhum diagnóstico e sem nenhum tipo de intervenção. Mas, por outro lado, preocupa muito, né, o fato de que a gente possa estar provocando uma certa epidemia diagnóstica, né, em função do termo estar hoje amplamente divulgado na mídia, né, de alguns protocolos que têm sido aplicados talvez sem o devido cuidado, né, sem a devida delicadeza que merece a avaliação de uma criança tão pequena, né, e a gente pode estar provocando uma demanda diagnóstica equivocada, né, que compromete a sequência de vida dessa criança, que provoca uma marca importante no momento muito inicial de desenvolvimento, né, que tem uma repercussão na família, que tem uma repercussão na relação com os pais. Então, acho que a gente precisa, sim, apurar melhor as metodologias diagnósticas, mas a gente precisa ter responsabilidade quando a gente marca uma criança muito pequena, já num quadro de tamanha complexidade tão precocemente, né? Sim. Isso. Acho que uma coisa, você tocou em 2 lugares que eu acho importante. Primeiro, precisa marcar que TEA virou uma categoria muito ampla. Essa ideia de espectro, de um transtorno do espectro, então está dentro do espectro, a partir de um conjunto de sinais que são sinais presentes também na vida de crianças que não vão exatamente ter um quadro de autismo. Eu tenho preferido, eu acho que na Derdica a gente discute bastante isso, tratar como crianças que têm dificuldade no laço social, né? Por quê? Porque para mim, nessa faixa etária especialmente, o diagnóstico é efeito de um tratamento, às vezes de um acolhimento. Então, primeiro, eu já interrogo um pouco esse tipo de diagnóstico, é um diagnóstico nosológico que produz um apagamento da história singular de cada criança. Por outro lado, é ele que está regendo aí a saúde. De outro lado, por outro lado, eu acho que esse diagnóstico precoce, ele produz marcas, como a Cris acabou de falar, e muito difícil, às vezes, de você tirar essa fantasia. Assim, eu tenho situações de consultório, especialmente, que assim, a criança já está em outro momento da vida, está na escola, está falando, está brincando, a mãe já entendeu que aquilo não era um quadro de autismo, e de repente ela tem um pânico porque a criança não suportou ir ao dentista, não suportou cortar o cabelo, exato. Então assim, não foi, será que é, olha, quem sabe, então assim, isso aí ecoa na vida de uma criança. Sim. Né? Então, se uma criança chega, a gente tem que receber, por uma questão até ética de que tem uma dúvida ali. Então a gente tem esse acolhimento. E muitas vezes é nesse tempo do acolhimento da criança que você vai poder pensar no que seria um diagnóstico, que para mim é muito mais do que um momento que você recorta na história de uma criança, especialmente de crianças pequenas, e que pode modificar muito e que está aberto à mudança e que aquilo que você está vendo aquele dia pode não corresponder ao que é. Sim. Eu acho que você tocou no ponto do diagnóstico nosológico, né? Isso é preocupante, você diagnosticar uma criança única e exclusivamente pela somatória de sintomas que ela apresenta, né? Assim, você precisa ter um olhar clínico mais ampliado, onde você possa observar essa criança no campo de relação, onde você possa considerar o histórico que traz essa criança para o núcleo dessa família, como essa família pode absorver essa criança, né? As relações que vão se estabelecendo e a gente entender que no processo de constituição subjetiva, sim, você pode ter dificuldades. Isto não significa que você tenha uma patologia, né, e que possa ser tão amplamente diagnosticada como a gente tem visto no serviço público. Acho que é bacana a gente fazer o contraponto de isso, né? Algum tempo atrás a gente não recebia
essas crianças, né? Hoje a gente tem encaminhamentos que acontecem na rede, mas que de alguma forma são às vezes encaminhamentos atravessados, né? E deterministas de um futuro, né? Do que vai ser para a vida dessa criança. Consultas que muitas vezes duram 15 minutos. Exato. Eu recebi uma mãe agora que falou exatamente isso. O médico era muito bom, em 20 minutos ela viu que ele era autista. Uma criança de 1 ano e 8 meses. Nossa. Isso, acho que isso preocupa um pouco, né? Outra questão que eu acho que é importante, já que a gente chegou nesse ponto de discussão, é a gente poder pensar, então, desses encaminhamentos, né? E o que aparece na mídia muito é que existe um formato único, né, desse tratamento terapêutico acontecer, né? Isso acontece... foi divulgado na mídia, né? Acho que os grupos militantes aí, né, de um percurso assistencial também vai buscando aí dentro das políticas uma forma de garantias de direito e de melhor assistência, enfim. E hoje a gente escuta muito que existe um formato único que tem aí a característica de ser funcional para os casos do TEA, que é o ABA, né, que vai trabalhando aí com as questões comportamentais aí, né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês pensam sobre esse assunto, né? O que vocês observam que essa fala, né, impacta quando a gente vai pensar num cuidado integral e singular para os pacientes que têm o transtorno do espectro autista. E queria ouvir um pouquinho de vocês, como tem sido a experiência de vocês com isso. Acho que eu posso falar um pouco agora disso, porque primeiro, eu acho que assim, desde o momento que a gente falou do diagnóstico até agora, acho que tem um pouco, está em jogo aí, e não fazer julgamento de valor, mas de todo modo está em questão como um clínico concebe o que é sujeito, o que é linguagem. E isso, eu diria quase que você é escolhido por uma concepção, não é exatamente uma escolha racional, você é tomado ao longo da sua formação. O que mais me preocupa nesse tipo de indicação do ABA, que tem sido feita às vezes oficialmente, tem aparecido em editais, me preocupa, primeiro, a gente acabou de conversar que o autismo não é que o TEA não é uma classe homogênea, ou seja, tem diferentes modos de estar na linguagem e de aparecer aí. Então, acho que a primeira coisa é supor que há um tratamento que desconsidera a particularidade de cada caso. Segundo, o que mais acho que me toca é que ele é tomado como uma metodologia baseada em evidência. E se a gente pegar o documento da Sociedade Brasileira falando de fonoaudiologia, falando sobre isso, acho que a Cris vai poder falar melhor, você tem o quê? Não tem evidência. Então, assim, o discurso é de que ele é baseado em evidência e a hora que você vai para a literatura, isso não está lá. Então, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, é o apagamento da singularidade de cada caso. Segundo, eu acho que o modo como o clínico concebe linguagem e o que é um atendimento não muda, no sentido de que pode ampliar, pode estudar, pode mudar de lugar, mas o que eu sinto tem uma escolha da família, né? E a escolha da família a gente tem que ver pelo que ela é ditada, então me preocupa a presença disso na mídia como a terapia única científica baseada em evidência. A gente falou até um pouco aqui já de crianças que estão andando e de repente voltam ao neuro e o neuro fala, não, isso não adianta. E a mãe fala, mas eu estou vendo mudança. Eu estou vendo uma mudança enorme em 1 ano. Ele fala, não, para tudo, porque o que ele tem que fazer é ABA. Então, assim, eu fico pensando de que natureza é isso, ou que implicações isso tem. Essa família é uma família, que é o exemplo que eu estou dando, que bancou permanência onde estava, que estava vendo a criança mudar, mas eu acho que é importante a família entender um pouco
como um clínico entende linguagem. Às vezes eu acho que falta isso também, como um clínico entende linguagem. Porque se eu acho que é um comportamento, entre outros, e que ele pode ser adestrado, gente, é esse o lugar, né? Se eu acho que linguagem tem a ver com a estruturação do sujeito, com o modo de presença do sujeito na linguagem, com como essa fala incide no corpo de alguém, é outra. E eu acho que precisa só mostrar que são perspectivas diferentes, sem fazer juízo de valor, né? Quer dizer, ABA é regido por um princípio, por uma concepção, há outras possibilidades de pensamento regidas por outra concepção. Sim. Né? Eu acho que você tocou no ponto do parecer, né, que a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia acabou de disponibilizar no site. Acho que posso contar um pouquinho do processo de construção desse parecer, porque ele foi feito em conjunto com o Departamento de Saúde Coletiva e Departamento de Linguagem da Sociedade, né, então faço parte do Departamento de Saúde Coletiva, tive a oportunidade de contribuir diretamente com esse parecer. Que foi, na verdade, atualizado, já existia um parecer e nós atualizamos e tem uma versão agora nova publicada em setembro. O parecer, ele deixa muito claro que não existe, né, evidência científica de que nenhum método seja soberano a outro do ponto de vista do resultado que se consegue na aplicação do método, né? Então, existem várias metodologias. O fonoaudiólogo vai fazer opção por trabalhar com uma ou outra, mas ele tem que ter clareza que a metodologia tem que estar a serviço do seu paciente, né? E não a serviço de um discurso coletivo massificado, né? De que tenha uma metodologia soberana e que produza resultados melhores no trabalho. Então, o parecer deixa isso muito claro, tem ali referência de vários estudos, de vários métodos, né, indicados como métodos atualmente na mídia prioritários, sim. Né, com evidências que, então, o parecer diz que não existem estas evidências. E, principalmente, acho que o parecer traz ali um tom muito importante de discussão relacionado às linhas de cuidado e a documentos norteadores, né, em âmbito de políticas públicas, que deixam muito claramente a indicação de que é necessário um diagnóstico multiprofissional, né? Um olhar amplo, então, sobre esses casos e uma ação multiprofissional de cuidado, né? Sem soberania de um método sobre outro. E, principalmente, que o profissional tenha liberdade e autonomia para, na sua avaliação clínica, no seu olhar clínico, definir qual o melhor método que atende o seu paciente. Isso eu acho um ponto crucial, porque a gente tem visto os fonoaudiólogos receberem dos convênios já a indicação do método, dos médicos já a indicação do método, e o próprio Código de Ética diz que não, né? Que nós temos autonomia profissional para avaliar e definir a metodologia de intervenção. Então, acho que isso é um ponto super importante para quem quiser. O parecer está disponível no site da sociedade. Até para quem está entrando agora, a gente está aqui no Fono em Bate-Papo, conversando um pouquinho hoje com a Lúcia Arantes, com a Cris Licoropoulos, falando um pouco sobre o transtorno do espectro do autismo, e aí a gente discutiu um pouco agora sobre a questão do ABA especificamente, né? Como tem chegado para os fonoaudiólogos esse pedido de que seja utilizado esse método. E aí, acho que até para reforçar, eu fiz um recorte aqui de um parecer do Conselho Federal, que acho que é importante o profissional saber que quando chega esse pedido, né, essa solicitação, ele também tem respaldo do órgão de classe dele, né, e que ele pode usar essa ferramenta até para poder justificar aí, esse pedido para os pais, ou judicialmente, né, ou do convênio médico, da associação da ANS. Então, acho que para a gente poder acalorar um pouquinho mais essa discussão e sustentar que a gente tem liberdade para escolher a metodologia de trabalho, né? Então, eu fiz um recorte aqui desse parecer que diz
que o método ABA não é reconhecido como uma área da especialidade da fonoaudiologia regulamentada pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e que o fonoaudiólogo, no uso de suas atribuições, está habilitado para atuar com as dificuldades de linguagem, incluindo os quadros que se enquadram no transtorno do espectro autista. E tem livre arbítrio para escolher a abordagem que desejar. Acho que isso é importante, né? Esse parecer ele foi respaldado aí no parecer da Sociedade Brasileira, que para quem quiser está disponível no site. Ele chama Eficácia dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas no Tratamento de Indivíduos com Transtorno do Espectro Autista. Né? Ele está disponível para quem quiser entrar, estudar, né, e poder trazer para a gente aí uma série de perguntas, contribuir aqui com o conselho para a gente fortalecer nossa classe quando diz respeito aos cuidados com o sujeito, respeitando as singularidades, a individualidade de cada um, mas também respeitando a nossa forma e a nossa escolha, né, de metodologia. Outra questão, vai chegando aqui algumas perguntas, vou fazer a pergunta que chegou da Cici Morel. O que vocês pensam da judicialização que vem ocorrendo nos convênios? Acho que a gente acabou conversando um pouquinho sobre isso, né? Mas acho que a gente pode... A gente precisa, acho que como você disse, né, Fabi, se pautar nos documentos que nos respaldam enquanto classe, né, enquanto profissionais, sim. Seja então no documento aí do próprio Conselho Federal, que você acabou de mencionar, seja no parecer da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, seja no próprio Código de Ética do fonoaudiólogo. Então não cabe essa judicialização obrigando o atendimento numa determinada metodologia, né? Sim. Quer dizer, é prerrogativa do clínico, na sua avaliação, definir o projeto terapêutico singular do seu paciente. Sim. Né? A gente não pode transformar isso numa questão judicial, numa determinação judicial. Para mim é uma coisa, eu pensei, desde que os temas da nossa conversa, então, nessa semana a gente conversou um pouco sobre isso, pensado muito nesse conceito de biopoder do Foucault, né? Que é o controle por meio das técnicas incidindo sobre os corpos, gente. É subjugar o outro de uma forma, de falar, este é o tratamento, né? O convênio falar isso e ter o respaldo, para mim é uma questão, nossa, ideologicamente muito importante também. E também de considerar que as famílias chegam com esse pedido para os profissionais extremamente fragilizadas, né? Porque receberam um diagnóstico que minimamente às vezes sabem o que é, outras vezes não tem tanto domínio do que está acontecendo. Chega com uma coisa de esse é o melhor jeito de ser feito, e aí pra gente também desconstruir isso que vem com essa determinação é muito difícil, né? Acho que isso é vendido dessa forma para as famílias, né? E no serviço público, acho que é interessante porque a gente vai vendo as coisas transitarem em todos os campos, né? Mas no serviço público a gente também tem recebido os pais com esta demanda. Eu trouxe meu filho, quero atendimento em aba. E a gente precisa ter clareza que o serviço público, regido por políticas públicas, que tem que atender a população de modo geral, ele tem que oferecer todas as possibilidades e que é de direito do cidadão decidir se quer ou não aquilo que lhe é oferecido, assim como no consultório, aquilo onde ele se identifica, mas não que a priori fique determinada uma metodologia de intervenção em documentos, inclusive oficiais, como indicativo para o cuidado e para a atenção. E acho que aí seja ela qual for, né? Seja ela qual for. Sim. Acho que essas polaridades também, né, são muito frágeis, né? A gente ter ou esse jeito ou aquele jeito, a gente desconsidera completamente a singularidade de cada um, né? Acho que isso é algo que a gente precisa começar a fazer um exercício de reflexão, né, enquanto profissional, né?
Outra questão que chega bastante para o conselho e que eu acho que é importante a gente conseguir dialogar aqui é sobre a inclusão escolar, né? Existem vários projetos de lei aí em âmbito, e aí vou falar no estado de São Paulo especificamente, mas existem em âmbito nacional, que vão dizendo um pouco dessa questão da inclusão escolar, num formato que tem que acontecer e que as famílias também percebam que vão derrapando aí, né, do que é o melhor para o meu filho e querendo encontrar um espaço, um lugar onde essas propostas acontecem. Especificamente em relação a isso, eu trouxe um projeto de lei da Câmara Municipal de São Paulo, que é o 242 de 2019, eu vou ler aqui para vocês rapidamente, que propõe a criação de clínicas escolas para pessoas com transtorno do espectro do autismo. Dentre as justificativas do PL, tem um recorte que eles colocam: apesar dos relativos avanços da legislação, a inclusão de crianças especiais é difícil. Eu queria saber a opinião de vocês, né, sobre a inclusão do sujeito, das crianças aí com TEA, né, e de que forma o fonoaudiólogo pode contribuir nesse processo, o fonoaudiólogo clínico, né, que acompanha essas crianças, de que forma ele pode contribuir para esse processo de inclusão escolar, respeitando o espaço escolar e o que ele tem de manejo aí para lidar com essas situações da inclusão, né? Acho que queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês pensam sobre isso, enfim. Você quer começar a falar? Bom, acho que a questão escolar é um desafio e eu, particularmente, o meu tema de mestrado foi políticas e práticas de inclusão, na verdade. Então, acho que eu vou me sentindo aí até desafiada a repensar isso depois de tanto tempo, porque a gente não pode confundir, acho que espaço clínico, terapêutico com espaço escolar, essa é a primeira coisa, né? E a gente precisa pensar aquilo que nos rege enquanto concepção do sujeito, concepção de sociedade, porque a gente não faz escolhas isentas, né? Então, se a gente pensa que é direito do sujeito conviver socialmente com os seus pares, né, e não com os seus iguais, a gente vai garantir para ele condições, ou deveria garantir para ele condições de conviver também em âmbito escolar, com os seus pares e com as suas diferenças, né? Então, eu acho que o que a gente tem hoje no Brasil é uma política de inclusão muito frágil, porque na prática ela não se opera com os recursos necessários dentro da escola comum. E aí a gente cria a fantasia de que centros especializados dariam conta de um processo de escolarização de crianças com dificuldades específicas, né, especiais. Acho que a gente, de novo, tem que pensar na singularidade, né? Então, pensar uma criança pequena, que está num determinado momento do seu desenvolvimento, que começa um processo escolar, eu tenho um cenário. Pensar numa criança de 10, 12 anos, que está num outro momento da sua condição especial, eu tenho outro cenário, e eu preciso considerar isso, né? Então, a criação de centros especializados não resolve, né? Acho que a gente corre um risco grande e importante, de caminhar de novo para uma sociedade que reforça a segregação, né, na medicalização, patologização, na expectativa de que isso seja uma atenção mais qualificada às diferenças e às necessidades diferentes que cada um tem. Isso para mim é quase assustador, essa coisa, porque assim, de um lado, o fato da inclusão faltar, muitas vezes por uma questão de recursos, e é interessante pensar, né, porque assim, a inclusão vem como lei, daí você tem que acolher independente da sua condição para isso, senão é a justiça que vai dizer sim, você tem que acolher. Eu dei assessoria há muito tempo em escola e às vezes tinham pais que brigavam até o fim na justiça para a escola falar: essa criança não tem condição, ela não está funcionando nesse lugar como ela poderia estar, talvez até em outra escola, talvez numa escola menor, mas aí o Estado obriga, e aí o pai não quer mais, ele só queria brigar e dizer: eu tenho esse direito, que eu acho até uma coisa interessante, mas eu acho muito estranho uma escola falar: eu não estou conseguindo, né, tem uma falta de saber, eu tenho uma impossibilidade nesse momento pela minha condição,
existem outras escolas que estão prontas para isso, e a família não poder ouvir isso também. Sim. Então, acho que é interessante, porque eu acho que depois desses anos da lei da inclusão, dá para a gente pensar que em alguns casos a inclusão causa a exclusão, o que não significa que a gente tenha que, a partir daí, ao invés de enfrentar o que a gente tem como uma questão política, uma questão social, a gente fala, bom, então não funcionou, é melhor segregar e colocar todo mundo, fechar. E, para mim, pior é assim, um lugar possível de circulação dessas crianças volta a ser um lugar que é a clínica, que é medicalizado, que é o da terapia, e não conseguir, porque assim, esses espaços para mim, o espaço pedagógico, o educacional e da saúde, eles estão num lugar de diálogo importante, né? O fonoaudiólogo tem o que dizer para uma equipe de uma escola e tem o que ouvir, né? Especialmente. A hora que você apaga essas particularidades e coloca na frente disso um centro especializado porque a clínica está dentro, eu acho que é uma perda enorme em termos de possibilidades para essas crianças. Sim, né? Inclusive a gente ouve bastante, né? O clínico se aproximar do professor e dizer a forma como ele tem que conduzir os processos de aprendizagem e pedagógico daquela criança. E isso é uma perda muito grande, né? Porque a gente exclui o potencial dessa criança ser diferente, né? Desse sujeito ser diferente sem a condução terapêutica, né? Desempoderamento do corpo escolar, né? Em relação às práticas pedagógicas. Exatamente. Então, acho que a gente precisa tomar bastante cuidado nesse sentido. Sim. Chegou uma outra pergunta aqui da Fabi, dizendo o que fazer quando uma mãe se recusa a levar o paciente com TEA aos outros profissionais, achando que a fono tem que dar conta de fazer o paciente falar. Simples assim. Uma pergunta super tranquila. E aí acho que vamos ver de que forma que a gente consegue pensar nisso, eu né? acho que eu consigo pensar um pouco nisso, quer dizer, eu acho que o fonoaudiólogo tem um limite para isso. E a família tem que se responsabilizar pelas escolhas que fez. Né? Quer dizer, você não pode falar para uma mãe, eu estou rindo porque eu estou pensando numa conversa que eu tive ontem com uma mãe que ela está muito infeliz num centro de atendimento, que ela faz a parte psi, falando assim, eu não aguento mais ir lá, eles falam, é tudo culpa dos pais. Né? Por outro lado, ela reconhece que o menino melhorou nesse funcionamento de grupo, porque parece que é um grupo de pais e um grupo de crianças que funciona simultaneamente. E o que acontece? Ela não quer continuar lá. E aí, assim, eu fiz uma conversa enorme. Depois de um tempão, eu falei assim, você já pensou que quando eles estão falando isso, eles estão só te dizendo, olha, não é algo orgânico, estão querendo implicar você de outro jeito no tratamento? E ela levou um susto, assim, porque na verdade esse menino não é um quadro de autismo exatamente, é um menino que funcionava assim, já tem mudanças importantes. E na hora que ela escuta isso, eu falei assim, por que está te pegando tanto? Né, essa ideia de que você é culpada. Ela falou, é porque eu acho um pouco. E aí era uma coisa dela, então tocou nela. Eu acho que o fonoaudiólogo tem que ter uma lida clínica nessa hora, de falar, olha, eu estou te dizendo que para este tratamento seria importante ele funcionar em outros lugares, circular em outros lugares, ter uma escuta qualificada ou para a família ou para vocês. Chega uma hora que o pai fala, eu quero. Agora, promessa de fazer falar, nem com uma equipe que tenha todos os profissionais do mundo ao mesmo tempo, você pode fazer essa promessa. Sim, então, eu acho que prometer que a gente vai continuar atendendo dentro dos nossos limites éticos, enfim. Acho que é isso, né? Acho que o que a gente pode se comprometer é fazer todo o investimento técnico, né? Que a gente tem alçada, que a gente tem informação e tem conhecimento,
para o melhor desenvolvimento da criança no campo da comunicação, da linguagem, né? Mas uma promessa específica nesse sentido, a gente estaria desrespeitando os processos singulares da criança na relação com a gente. Né? Mais uma vez. Agora, dá para entender que tem uma expectativa dos pais. Eu acho que a gente pode usar a favor, como você está falando, é uma questão do vínculo profissional que se estabelece com essa família, do quanto essa família aposta, né, e confia nesse profissional para poder ir ampliando esse espectro de intervenção, né, e poder trazendo outras possibilidades até na ausência de fala, se é isso que se configurar ali no caso. E é legal, você tocou numa coisa muito importante, que para mim é uma coisa que com a prática clínica foi aparecendo, qual é a hora de fazer o encaminhamento. Porque assim, que laço esse paciente ou essa família tem que ter com você para ter quase que uma entrega e falar, nossa, o que ela me indicar eu vou fazer. Porque às vezes eu sinto uma pressa que é, a criança mal chegou, a família mal se enlaçou com você, você transfere isso para uma... Isso pensando no que ela falou aí, tá? Porque acho que quando você já tem uma equipe funcionando é muito melhor. Mas quando você recebe uma criança, esse monte de encaminhamento e às vezes segmentados para uma equipe que não está trabalhando junto, não necessariamente vai funcionar, ao contrário. Você precisa sustentar o vínculo, sustentar uma acolhida por um tempo para poder viabilizar outras possibilidades de cuidado. Sim. E acho que nosso tempo tá esgotado, tá esgotadíssimo já. Acho que é um tema que a gente sabia, né, que teria uma demanda importante aí de discussão. Espero que a gente possa fazer isso outras vezes, né? E acho que o que fica dessa nossa conversa todo é que a gente precisa respeitar a singularidade de cada sujeito e da forma como ele apresenta, né, se apresenta dentro do transtorno do espectro, né, do autismo, respeitar o que vem dessa família, né, e pensar que existe uma diversidade, né, uma singularidade de cada caso. Queria agradecer a oportunidade desse debate com vocês. Gratidão por vocês terem vindo. Queria agradecer quem entrou aqui, entrou um monte de gente, eu mal consegui olhar aqui para o celular, mas queria agradecer as pessoas que puderam mandar recadinhos e as perguntas. A gente espera que a gente possa trazer esse tema mais vezes para discussão. É um tema importante, né, e que envolve vários aspectos. Lembrando que então o Fone Bate-Papo acontece toda a primeira sexta-feira do mês, com temas específicos que vocês vão mandando aí como sugestão pra gente, e a gente finaliza o Fone Bate-Papo de hoje.